Olá, muito bom dia. Chegamos a mais um After de Mercado, edição semanal. Dessa vez publicando um pouquinho antes, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, dados que pesam no mercado, dados que na gíria de mercado a gente fala assim, dados que fazem preço, ainda não saíram. A gente vai ter às 9h30 da manhã o dado chamado Payroll, que é o principal compilado de empregos não agrícolas dos Estados Unidos. A gente vai ter as falas, dos Fed Boys, que são os membros, os governadores do Banco Central Americano, do Fed. Então, são dados que fazem preço. Esses dados ainda não saíram no momento que eu estou gravando aqui esse conteúdo, porque, na verdade, o conteúdo de hoje a gente quer fazer uma leitura da semana e trazer alguns parâmetros para os nossos clientes, ok? Bom, o mercado comprou a perspectiva da Moody's, o mercado reagiu bem à perspectiva de rating da Moody's com relação à economia americana? Sim, mas ele não precificou isso, o mercado continua de olho nas perspectivas fiscais brasileiras, de olho nas despesas obrigatórias brasileiras, e o recado que o mercado dá para o governo brasileiro é: coloque a ação em suas palavras. A gente está diante de um cenário, de uma semana onde os principais ativos brasileiros e de economias emergentes se desvalorizaram. No Brasil, a questão fiscal ela pesa também um pouquinho negativamente com relação aos nossos ativos, mas no tocante a tudo que aconteceu essa semana, a gente entra num cenário favorável ao dólar, fortalecimento do dólar, fomentado principalmente pela escala de violência no conflito no Oriente Médio, que aí pesa sobre os preços do petróleo. E diante de tanta volatilidade, eu estava discutindo aqui com a nossa equipe e eu pensei assim, gente, como que eu vou estar posicionando os nossos clientes? Bom, eu pensei em algo mais interessante para a gente fechar essa semana. Eu pensei em dividir em 3 períodos as nossas análises para que você tenha o melhor discernimento da sua tomada de decisão. Porque se você precisa fechar um câmbio hoje, a análise ela é pontual para a data de hoje. Mas eu tenho cliente aqui na mesa, a Advance tem cliente na mesa de operações, que tem projeções para o mês, tem projeções para daqui para o final do ano. Então, diante de cada janela de tempo, você tem uma análise específica, porque dentro dessa janela de tempo você tem uma série de dados que vão ser divulgados, de ações que vão sendo feitas, que vão influenciar diretamente na precificação do mercado cambial. E baseado nisso, eu pensei em dividir para vocês aqui esse período. Bom, para quem está com fechamento de olho no trimestre, quem tem fechamento de câmbio, seja importador ou exportador, mas tem uma perspectiva para o trimestre, você precisa fechar esse câmbio ainda esse ano. Qual que é a projeção, Guaciro? A projeção é um mercado de alta. E por que isso? A gente tem alguns movimentos bem peculiares nessa época do ano. O primeiro é a saída de capital estrangeiro do Brasil nessa época, nesse último trimestre do ano. Empresas multinacionais fazem a sua chamada de caixa, envio de dividendos, de lucros, chamadas de capital para fechar o ano fiscal lá nos Estados Unidos e na Europa. Então essas empresas elas fazem uma chamada de capital. É um movimento muito comum nessa época do ano. O Banco Central se prepara para isso, para regular as taxas, e devido a essa saída de fluxo de caixa de moeda estrangeira, as taxas não subirem demais. Ainda assim, é um fluxo que pesa negativamente contra o mercado cambial brasileiro. E então, quando eu olho para o trimestre do ano, eu não posso ignorar esse comportamento que é normal. Outro fator muito relevante que a gente tem que colocar aqui nessa janela de tempo do trimestre e que endossa uma tendência de alta olhando para o trimestre é também as eleições americanas, que trazem uma imprevisibilidade para o mercado global de todos os ativos. As eleições nos Estados Unidos elas são em novembro, então a gente também tem isso pesando contra. E diante de todo esse cenário, eu estava pesquisando aqui alguns pontos interessantes, para trazer para vocês. É o seguinte: são cenários, o cenário para o trimestre, ele corrobora para a redução de estoques de moeda estrangeira no Brasil. Quando eu reduzo os estoques, o preço, as taxas, elas se elevam. Diante desse cenário, eu vou deixar algumas resistências, alguns preços de disputa entre compradores e vendedores, com o mercado trabalhando em projeção de alta, para você, importador e exportador, melhor se posicionar. São as taxas de R$ 5,67, para ser mais exato, 5,6739, tá? E a taxa de 5,7526.
tá bom? Essa tendência de alta, ela se mantém, tá? Enquanto a taxa spot do dólar se estiver estabilizada, estiver se mantendo acima de R$ 5,36, ok? Com o mercado acima de 5,36, a gente olha para o trimestre e respeita essa janela, essa tendência de alta com esses dois preços de resistência, esses dois pontos de disputa, tá bom? E aí fica aquela velha máxima do mercado: nunca opere contra a força principal, beleza? Então, tendência para o trimestre, mercado em alta. Bom, outro período interessante, se você tem uma decisão para tomar ainda esse mês, né? O mercado lá fora ontem, as bolsas americanas, a imprensa especializada estava dizendo que está sendo um outubro difícil, né? Muita coisa pipocando ao mesmo tempo e tudo isso traz um cenário de aversão a risco. Mas para o trimestre, a gente tem alguns fatores interessantes. Por quê? Porque lá fora a gente tem os principais bancos centrais flexibilizando suas taxas de juros. Estou falando de Estados Unidos, eu estou falando de Reino Unido, zona do euro, eu estou falando de China. O Japão é um caso à parte. Mas com esses 4 principais bancos centrais caminhando em flexibilização de taxa de juros, a gente entra para um cenário, pelo menos para as próximas 3 semanas, presta atenção, de queda para as taxas de dólar aqui no Brasil, as taxas cambiais aqui no Brasil, melhor dizendo, não só o dólar. Tá? Isso representa um fortalecimento do real brasileiro frente a essas moedas. E esse contexto aqui, eu estou tirando o assunto, o conflito no Oriente Médio, deixando de lado, ok? Porque Israel já deu a sua resposta e a gente pode entrar nas próximas semanas diante de fatores onde o conflito no Oriente Médio não pese tanto, não precifique tanto os ativos. E aí a gente pode tirar esse contexto, né, e trabalhar com uma projeção para as próximas 3 semanas de outubro de flexibilidade de taxa de juros e, por consequência, enfraquecimento do dólar, fortalecimento do real e queda nas taxas locais, ok? Mas aqui eu estou falando de uma tendência para outubro e as primeiras 3 semanas. Na última semana de outubro, eu tiro um pouco essa perspectiva, porque a gente já entra com o pé nas eleições americanas que começam em novembro, então talvez o mercado, por aversão a risco, por imprevisibilidade, ele tome uma postura mais segura e aí ele aloque o seu capital em dólar, ok? Então, 3 semanas, tendência de outubro, flexibilidade das taxas, queda nas taxas, ok? Fortalecimento do real brasileiro, movimento pontual de oportunidade. Ok? Diante desse cenário, eu deixo as taxas de suporte para vocês, de 5,44, 5,40 e R$ 5,36, que é o mesmo preço que eu passei agora para vocês na visão trimestral. Então, de forma bem simples, enquanto o mercado de dólar, o spot, estiver acima de R$ 5,36, a gente olha para o mercado cambial mensal, a janela de tempo mensal e trimestral, em tendência de alta como movimento principal. Bom, movimentos pontuais de queda, numa visão para as próximas 3 semanas, 5,44, 5,40 e 5,36. Se o mercado perdeu 5,36, se fechar abaixo de 5,36, a gente vai surfar uma onda de 16 centavos, ali mais ou menos até R$ 5,20, sem muitos pontos de suporte no meio do caminho. Bom, mas aqui nós estamos trabalhando com uma condicional, tem que superar esse suporte para que a gente entre numa tendência de baixo como movimento principal, que não é o momento atual que estamos vivendo, tá bom? E quando eu olho para o tempo gráfico diário, eu tenho uma lateralidade, né? Onde o mercado ele performou uma mínima de R$ 5,42, mais precisamente R$ 5,4224, dentro de uma janela de intraday e diário, tá certo? E uma máxima de 5,5380. O mercado ficou ali encurralado nesse suporte e nessa resistência. Nesse tempo gráfico diário, a zona justa de valor, o preço de equilíbrio, está hoje em R$ 5,49, mais precisamente R$ 5,4939, ok? Então, no intraday, se o mercado sentir insegurança, a zona justa de valor, a média móvel de 9 períodos, o preço de equilíbrio é 5,4939, ok? Com um suporte bem definido em 5,4224 e uma resistência em 5,5380, ok? Essas são as precificações para 3 janelas de tempo distintas, trimestral, mensal e diário, ok? Espero que essa análise ajude você
importador e exportador na sua melhor tomada de decisão. Tenha uma semana maravilhosa, perdão, um final de semana, né? Maravilhoso, a semana já passou e um dia de ótimas decisões e bons negócios, ok? Fico por aqui, até semana que vem, um grande abraço.